existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. É um cansaço silencioso. A pessoa acorda e já sente que algo está fora do lugar. Ela trabalha, conversa, resolve coisas, mas por dentro existe uma tensão constante, como se estivesse sempre tentando manter tudo em pé. Muitas vezes essa pessoa chega até a espiritualidade não porque quer luz, mas porque não aguenta mais o peso. Um peso que não sabe nomear. Talvez você se reconheça nisso. Você fez tudo o que disseram que era certo. Pensou positivo. Tentou controlar emoções. Tentou se alinhar. Tentou ser uma pessoa melhor. E mesmo assim, a vida parece não cooperar. É como se você estivesse empurrando uma porta pesada que não se move, enquanto por dentro cresce uma sensação de frustração, de injustiça silenciosa, de esgotamento interno. Eu vejo isso todos os dias. Pessoas boas, sensíveis, inteligentes, mas profundamente cansadas de forçar. Forçar pensamentos. Forçar estados emocionais. Forçar uma fé que não se sustenta. Forçar uma calma que não existe. Existe uma angústia muito específica por trás desse tema. A angústia de sentir que algo está errado dentro de você e não saber exatamente o que. A busca não é por riqueza, nem por sucesso externo. A busca é por alívio interno, por coerência, por parar de brigar com a própria mente, por entender por que, mesmo desejando coisas boas, a realidade responde com resistência. Existe um bloqueio invisível aí. Um bloqueio que não é falta de merecimento, nem castigo, nem azar. É uma interferência. Uma interferência do ego tentando controlar o fluxo da vida. Eu quero deixar uma coisa muito clara desde o início. Espiritualidade não é sobre ficar bem o tempo todo. Não é sobre parecer equilibrado. Não é sobre repetir frases bonitas ou performar uma consciência elevada. Espiritualidade é sobre verdade interna. E a verdade, muitas vezes, começa com desconforto. O despertar espiritual não chega como um prêmio. Ele chega como um colapso suave, ou às vezes nem tão suave assim. Ele chega quando o sistema interno entra em conflito consigo mesmo. Quando a pessoa percebe que está vibrando urgência, medo, controle e expectativa, enquanto diz que deseja paz, fluidez e clareza. Essa dissonância gera sofrimento. E esse sofrimento é um chamado, não um erro. Até o final deste vídeo, você vai entender algo que muda completamente a forma como você se relaciona com a vida. Você vai compreender por que parar de forçar não é desistir, mas sair do caminho. Você vai perceber como a realidade começa a cooperar quando a mente para de interferir. E mais do que isso, você vai ganhar clareza para reconhecer em si mesmo os sinais de que algo mais profundo já está acontecendo dentro de você, mesmo que ainda não tenha nome. O que eu vou compartilhar aqui não é técnica, não é hábito físico, não é ritual. É entendimento. E entendimento organiza o sistema interno. O que nós vamos percorrer juntos aqui não é um caminho de instruções, mas de reconhecimento. Eu vou falar sobre como o despertar espiritual realmente chega até nós, não da forma romântica que costumam vender, mas da forma real, silenciosa e profundamente transformadora. Vou falar sobre como ele é sentido no corpo emocional, na mente, nas decisões e na forma como você percebe o tempo e o controle. Vou mostrar como esse despertar começa a reorganizar todas as áreas da vida, não porque você tenta mudar tudo, mas porque algo dentro de você deixa de resistir. E em algum ponto, você vai perceber que a pergunta não é mais como manifestar, mas por que você estava tentando controlar tanto. Deixa eu te contar algo que quase ninguém diz. A maioria das pessoas que fala de cocriação está ensinando o ego a manifestar. E o ego não cria, ele tensiona. Ele antecipa, ele cobra, ele exige resultado. Isso gera ansiedade silenciosa, gera autossabotagem inconsciente, gera a sensação constante de estar atrasado em relação à própria vida. O erro não está no desejo. O erro está no estado interno a partir do qual esse desejo é emitido. Quando o desejo nasce da falta, ele vira cobrança. Quando nasce do medo, ele vira controle. E quando nasce do ego, ele vira esforço excessivo. É aí que a espiritualidade se torna pesada, cansativa e frustrante. Eu sei que isso pode soar desconfortável.
porque muitas pessoas acreditam que estão fazendo tudo certo espiritualmente. E essa é uma afirmação difícil de ouvir, mas necessária. Forçar a espiritualidade é uma das formas mais sutis de se afastar dela. Existe um ponto em que a mente precisa parar de tentar produzir estados elevados e permitir que a inteligência maior reorganize o sistema. Essa inteligência não é externa. Ela não está fora de você. Ela emerge quando o ruído diminui, quando o controle afrouxa, quando a urgência cai. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Um momento em que nada externo parece resolver, mas algo interno começa a pedir silêncio. Um pedido estranho, quase invisível. Um cansaço de lutar. Um desejo de parar de se explicar para a vida. É nesse ponto que algo começa a mudar. E não muda porque você decide mudar. Muda porque o sistema não sustenta mais a antiga forma de funcionar. É aí que o despertar começa a se anunciar. Não com luzes, mas com perguntas. Não com euforia, mas com lucidez crescente. E conforme essa lucidez aparece, algo curioso acontece. A pessoa começa a perceber que o sofrimento não era um inimigo, mas um mensageiro. Que a dor não era punição, mas ajuste. Que o desejo oculto por trás de tudo isso não era ter mais coisas, mas sentir coerência interna. Quando essa compreensão começa a se formar, mesmo que ainda de maneira confusa, a realidade responde diferente. Não porque você pediu melhor, mas porque você parou de interferir pior. Existe um momento muito específico em que a pessoa começa a sentir que algo dentro dela está mudando de lugar. Não é empolgação, não é esperança exagerada. É um silêncio estranho, uma redução da ansiedade de prever o futuro, uma diminuição da necessidade de provar algo para alguém. É nesse ponto que muitos se assustam e tentam voltar ao controle antigo. Outros, sem saber exatamente porquê, permanecem. E é sobre esse limiar interno que eu vou falar a seguir, porque reconhecer esse ponto muda tudo. Se alguma parte disso já ressoou em você, permaneça comigo. O que vem adiante não é uma promessa externa, é um reconhecimento interno. E isso faz toda a diferença. Quando esse ponto interno começa a se mover, a primeira sensação não é clareza total. É estranhamento. A pessoa percebe que algo que antes a movia perdeu força. O impulso de controlar tudo começa a falhar. A mente tenta repetir os velhos padrões, mas eles já não entregam o mesmo efeito. É como apertar um botão que antes funcionava e agora não responde mais. Isso gera medo em muita gente, porque o ego associa controle à sobrevivência. Quando o controle começa a cair, o ego interpreta como risco. Mas o que está acontecendo ali não é perda, é transição. O despertar espiritual chega exatamente nesse momento em que a mente não consegue mais sustentar a fantasia de controle absoluto. Não chega quando tudo está organizado externamente. Chega quando a pessoa já tentou de tudo do jeito antigo. Tentou entender demais. Tentou consertar demais. Tentou se antecipar demais. E começa a perceber que quanto mais tenta, mais cansada fica. Esse cansaço não é fracasso. É um sinal de maturação. É o sistema dizendo que aquela forma de operar já cumpriu o papel que tinha. Muita gente acha que despertar espiritual é sentir coisas especiais. Na prática, é sentir menos ruído, menos urgência, menos necessidade de aprovação. O corpo emocional começa a ficar mais sensível à incoerência. Situações que antes eram toleradas passam a incomodar. Conversas vazias cansam. Ambientes muito tensionados drenam rapidamente. Não porque a pessoa ficou frágil, mas porque ficou mais consciente. A consciência amplia a percepção. E o que antes passava despercebido agora pesa. É aqui que surgem muitos erros no caminho espiritual. A pessoa sente esse incômodo crescente e tenta anestesiar com espiritualidade performática. Repete frases. Busca técnicas. Se obriga a sentir gratidão. Tenta elevar o estado emocional à força. Mas isso só aumenta a dissonância. Porque o que o sistema está pedindo não é mais estímulo positivo. É alinhamento interno. É coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se vive. Quando essa coerência não acontece, a energia se fragmenta. E uma energia fragmentada não cria, ela vaza.
O despertar começa quando a pessoa para de fugir desse incômodo e começa a observar. Observar sem tentar consertar imediatamente. Observar sem criar narrativas espirituais para justificar tudo. Existe um momento muito específico em que a pessoa percebe que não sabe mais tudo. E isso, curiosamente, traz alívio. Porque sustentar certezas falsas cansa muito. Quando a mente relaxa do papel de saber tudo, algo mais profundo começa a organizar as percepções. É aí que a realidade começa a cooperar de forma sutil. Essa cooperação não vem como milagres externos, vem como encaixes internos. Decisões ficam mais simples, o excesso de pensamentos diminui. A ansiedade pelo futuro perde intensidade. A pessoa começa a agir com mais precisão e menos pressa. Isso muda tudo, porque a ação sem pressa não gera resistência. Ela flui. E quando a ação flui, o ambiente responde melhor. Pessoas certas aparecem. Situações se resolvem com menos desgaste. Não porque alguém está manifestando corretamente, mas porque o ruído diminuiu. O despertar espiritual auxilia todas as áreas da vida exatamente por isso. Ele reorganiza o centro. Quando o centro está desalinhado, nenhuma área funciona bem por muito tempo. Relações ficam tensas. Trabalho vira peso. Decisões financeiras ficam confusas. O corpo adoece. Quando o centro começa a se alinhar, não é que tudo fique perfeito, mas tudo fica mais verdadeiro. E a verdade consome menos energia do que a mentira interna. Muitos perguntam como saber se esse processo está realmente acontecendo ou se é apenas mais uma fase. A resposta não está em sinais externos, mas em mudanças internas muito específicas. A pessoa começa a tolerar menos auto-engano. Começa a perceber quando está se sabotando antes mesmo de repetir o padrão. Começa a sentir desconforto ao agir contra a própria consciência. Esse desconforto não é culpa. É ajuste fino. É como um instrumento sendo afinado. No início, o som parece estranho. Depois, ele se organiza. Outro erro comum é achar que o despertar é coletivo e igual para todos. Não é. Ele é absolutamente individual. Cada pessoa desperta exatamente no ponto em que sua estrutura interna permite. Não existe comparação possível. O que para um é colapso, para outro é libertação. O tempo também não é linear nesse processo. Algumas pessoas sentem tudo de forma intensa e rápida. Outras passam por um ajuste lento e quase imperceptível. O critério não é intensidade, é integração. Saber que está na hora não vem como uma voz dizendo agora é o momento. Vem como a impossibilidade de continuar do jeito antigo. A pessoa tenta voltar aos velhos padrões e simplesmente não consegue mais se convencer. Algo dentro dela não aceita mais. E isso não é escolha consciente. É maturidade do sistema. Quando esse ponto chega, insistir no controle gera mais dor. Relaxar gera espaço. E nesse espaço, a inteligência maior começa a matuar. É exatamente sobre esse ponto de virada interna que eu quero aprofundar a seguir. Porque quando a pessoa entende o que realmente precisa ser feito nesse momento, ela para de lutar contra o processo e começa a caminhar junto com ele. E isso muda completamente a relação com a vida, com o tempo e com a própria consciência. Quando a pessoa chega nesse ponto de virada, surge uma pergunta silenciosa que quase nunca é formulada em palavras. Se não é forçar, então o que é fazer da maneira correta? Essa pergunta nasce de um lugar mais honesto do que parece. Porque no fundo, o que mais cansa não é a dificuldade da vida, é a tentativa constante de controlá-la a partir de um estado interno desalinhado. O sistema começa a perceber que o esforço não está resolvendo, está agravando. E esse reconhecimento muda tudo. Agir da maneira correta, nesse contexto, não tem a ver com atitudes externas específicas. Tem a ver com o estado interno a partir do qual qualquer atitude nasce. Quando a mente está tensa, mesmo a ação aparentemente correta carrega cobrança, carrega expectativa, carrega medo de errar. Isso cria uma espécie de campo de resistência invisível. A realidade responde a campos, não a palavras. Quando o campo interno está fragmentado, a resposta vem fragmentada. Quando começa a haver alinhamento, mesmo que imperfeito, a resposta muda de qualidade. Aqui acontece um dos maiores equívocos na espiritualidade. As pessoas confundem relaxamento com passividade. Relaxar não é cruzar os braços.
Relaxar é retirar o excesso de interferência. É permitir que a inteligência do sistema opere sem o ruído constante do ego. O ego sempre acha que precisa fazer algo a mais, pensar mais, planejar mais, antecipar mais. Mas existe um ponto em que esse excesso se torna sabotagem. O despertar espiritual ensina exatamente onde esse ponto está para cada pessoa. Quando o ego perde um pouco de força, não desaparece. Ele fica mais silencioso. E nesse silêncio surgem percepções mais finas. A pessoa começa a sentir quando uma decisão nasce do medo e quando nasce da clareza. Começa a perceber a diferença entre desejo genuíno e desejo compensatório. O desejo compensatório vem para preencher um vazio. O desejo genuíno vem como expressão natural de quem a pessoa já está se tornando. Essa distinção muda completamente a forma como a vida se organiza. É nesse estágio que muitas pessoas começam a perceber melhorias concretas em áreas que antes pareciam travadas. Relações ficam mais simples porque a pessoa não projeta tanto. Trabalho flui melhor porque a mente não está em estado de urgência permanente. O dinheiro começa a circular com menos tensão porque as decisões ficam mais coerentes. Não é mágica. É redução de ruído. O sistema deixa de desperdiçar energia em conflito interno e passa a usá-la de forma mais eficiente. Mas existe um ponto delicado aqui. Quando a vida começa a cooperar um pouco mais, o ego tenta se apropriar disso. Ele quer transformar o alinhamento em técnica. Quer repetir o estado. Quer garantir o resultado. E ao tentar garantir, volta a tensionar. Esse é um teste importante do processo. O despertar não pede que você se torne perfeito. Ele pede que você se torne honesto consigo mesmo. Honesto ao perceber quando está tentando controlar novamente. Honesto ao admitir quando a ansiedade voltou. Essa honestidade mantém o sistema ajustado. O agir correto nesse nível é sentir primeiro e agir depois. Não sentir emoções fabricadas, mas sentir o estado real. Se há medo, reconhecer. Se há dúvida, admitir. Se há cansaço, respeitar. Esse reconhecimento não paralisa, pelo contrário, ele alinha. Quando a ação nasce desse alinhamento, ela não carrega excesso. Ela é simples, direta e, exatamente por isso, eficaz. A realidade responde melhor a ações coerentes do que a ações intensas. Cada pessoa vive esse ajuste de forma única. Algumas sentem uma grande queda de ansiedade. Outras sentem um vazio temporário. Outras passam por um período de silêncio interno que assusta. Tudo isso faz parte do mesmo movimento. O sistema está se reorganizando. Como qualquer reorganização profunda, existe um intervalo em que nada parece definido. Esse intervalo não é erro, é incubação. É nesse espaço que algo novo começa a se formar. Saber permanecer nesse intervalo é uma das maiores maturidades espirituais. A maioria tenta preenchê-lo rapidamente com respostas prontas, com teorias, com promessas. Mas o que sustenta esse momento é presença. Uma presença simples, sem espetáculo, sem pressa. Quando a pessoa consegue permanecer ali sem se abandonar, algo se estabiliza. E quando se estabiliza, a vida externa começa a refletir essa nova ordem interna de maneira natural. É a partir dessa estabilização que se torna possível reconhecer com clareza quando o despertar não é mais apenas um processo interno, mas uma nova forma de estar no mundo. E é exatamente sobre esse reconhecimento final, sobre como integrar tudo isso sem perder a simplicidade e sem voltar aos antigos padrões, que eu vou falar a seguir. Quando esse reconhecimento final começa a se formar, algo muito importante acontece dentro da pessoa. Ela percebe que não está mais buscando a espiritualidade para escapar da vida, mas para habitá-la por inteiro. Isso muda completamente a relação com o cotidiano. As situações continuam existindo, os desafios continuam surgindo, mas já não há aquela luta interna constante. A pessoa entende que o sofrimento maior não vinha dos fatos, mas da resistência a eles. E quando essa resistência cai, a vida deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um campo de aprendizado real. Nesse ponto, a realidade começa a cooperar não porque tudo fica fácil, mas porque a pessoa para de criar conflitos desnecessários. Ela já não tenta se provar para o mundo. Já não tenta acelerar processos que ainda estão se organizando.
Já não exige respostas imediatas para perguntas que precisam de maturação. Existe uma confiança silenciosa que não é crença cega, mas percepção clara de que há uma inteligência maior operando quando o ego sai do caminho. Essa confiança não empolga, ela estabiliza. O despertar espiritual integrado se manifesta de forma muito simples. A pessoa passa a errar menos contra si mesma. Não porque se tornou perfeita, mas porque se escuta mais. As escolhas ficam mais alinhadas, as relações mais verdadeiras, o trabalho mais coerente. O corpo responde melhor porque a mente não está em guerra constante. O dinheiro deixa de ser uma fonte de ansiedade permanente e passa a ser consequência de decisões mais lúcidas. Tudo começa a se encaixar não por esforço, mas por ajuste fino. É importante dizer algo com muita honestidade aqui. Esse caminho não te transforma em alguém especial aos olhos do mundo. Ele te transforma em alguém inteiro aos seus próprios olhos. E isso muda tudo. A pessoa deixa de buscar validação espiritual. Deixa de comparar seu processo com o dos outros. Entende que cada despertar acontece no tempo exato em que o sistema interno suporta. Forçar esse tempo é violência interna. Respeitar esse tempo é maturidade. Quando você percebe que não consegue mais sustentar a antiga forma de viver, quando o controle excessivo começa a cansar mais do que proteger, quando a mente pede silêncio em vez de estímulo, isso não é sinal de fraqueza. É sinal de prontidão. Prontidão para parar de brigar com a vida e começar a cooperar com ela. Não no sentido passivo, mas no sentido consciente. Cooperar é alinhar-se. É retirar o excesso. É permitir que o que precisa acontecer encontre espaço. A grande armadilha é achar que depois disso nunca mais haverá desconforto. Haverá. Mas será um desconforto honesto. Um desconforto que aponta ajustes reais e não fantasias mentais. E quando esse desconforto aparece, a pessoa já não foge. Ela observa, aprende, ajusta, segue. Essa é a espiritualidade prática, silenciosa, profunda, transformadora. Se você chegou até aqui sentindo que algo fez sentido dentro de você, não tente segurar isso com força. Não tente transformar em técnica, apenas reconheça. Reconhecer já é um ato de consciência. E consciência organizada gera cooperação natural da realidade. Quando você para de forçar, não é que a vida começa a te servir. É você que para de atrapalhar o fluxo que sempre esteve disponível. Esse é o ponto. E quando esse ponto é visto com clareza, não há mais necessidade de provar nada. Apenas viver com mais verdade, com mais presença, com mais responsabilidade interna. E isso, por si só, já é transformação. Antes de encerrar, eu quero que você observe algo com calma. Se em algum momento desse vídeo você sentiu menos tensão no corpo, menos pressa nos pensamentos ou uma sensação discreta de entendimento, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que, isso já é um sinal de reorganização interna. Nada aqui foi feito para te convencer de algo. Foi para te ajudar a enxergar. E quando a visão muda, o comportamento muda naturalmente, sem violência interna. Esse caminho não pede esforço extra. Pede honestidade. Honestidade para perceber quando você está tentando controlar demais. Honestidade para reconhecer quando o cansaço não é falta de força, mas excesso de interferência. Honestidade para admitir que o ego, quando tenta dirigir tudo, acaba criando exatamente o bloqueio que mais teme. Quando você começa a ver isso em si mesmo, a vida muda de qualidade. Não porque você ficou mais espiritual, mas porque ficou mais coerente. Se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum ponto você sentiu que eu estava descrevendo algo que você vive por dentro e quase nunca consegue colocar em palavras, considere apoiar esse trabalho. Um simples like ajuda esse conteúdo a chegar a outras pessoas que também estão cansadas de promessas vazias e buscam entendimento real. Se ainda não está inscrito, se inscrever no canal é uma forma de continuar esse processo com mais profundidade e constância. Aqui no canal, existem outros conteúdos que se conectam diretamente com esse tema. Conteúdos que falam sobre consciência, colapso do ego, responsabilidade interna, alinhamento e clareza mental de forma prática e honesta. Talvez um deles seja exatamente o próximo passo que o seu momento pede agora. E lembre-se de algo essencial.
Você não precisa forçar esse processo. O simples fato de estar disposto a compreender já é movimento suficiente. A realidade coopera quando o ruído diminui. E esse silêncio começa dentro.